Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei, que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Das obras do Senhor não se esqueçam, das obras do Senhor não se esqueçam. Canta isso, das obras do Senhor não... Das obras do Senhor não se esqueçam, das obras do Senhor não se esqueçam. Meus irmãos e minhas irmãs, diante dessa homilia, eu vou discorrer em 2 perguntas que são essenciais, são peças-chaves nas Sagradas Escrituras para a nossa salvação. Essas 2 perguntas estão lá no Antigo Testamento, mas elas são chave para abrir a porta da salvação para cada um de nós. Se utilizando da primeira leitura e do Salmo, está a primeira pergunta, que é chave. Onde estás? E usando do Evangelho, é a segunda pergunta, que é chave para abrir as portas da eternidade para mim e para você. Onde está o teu irmão? Onde estás? Onde tu estás? Onde eu estou? E a segunda pergunta: onde está o teu irmão? São 2 perguntas essenciais
para nós fazermos um grande discernimento, se estamos no caminho da salvação, se estamos trilhando o caminho certo. Se vocês responderem, se nós, porque eu me incluo aqui em primeiro lugar, se nós respondermos perfeitamente essas duas perguntas, como Deus quer, nós estaremos andando no caminho certo. Porém, se negativo a essas perguntas, nós precisamos recomeçar. Onde estás? E onde está o teu irmão? E para analisarmos essa primeira pergunta, nós precisamos voltar lá no início das Sagradas Escrituras e memorizar, lembrar na nossa memória o que aconteceu lá. Vocês sabem onde foi que ocorreu essa pergunta? Onde estás? Lá no jardim do Éden, onde Deus nos criou, onde Deus criou a humanidade, onde Deus tirou o homem do barro, do pó e criou. Quem fez essa pergunta? O próprio Deus, o Criador, aquele que nos amou, que mesmo antes do nosso nascimento já havia nos amado, nos queria e tinha um propósito de salvação na minha vida e na sua. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela chegou para a mulher e disse: é verdade que Deus os proibiu de comer dos frutos das árvores do jardim? E Eva disse: não, Deus nos deu permissão para comer de todos os frutos, exceto daquela árvore que está ali no meio. E a serpente astuta disse: não, espera aí. Eva disse que se comesse aquele fruto, Deus disse que morreria. E a serpente disse: não, vocês não morrerão, não. Mas vocês conhecerão o bem e o mal. Vocês terão o poder. Vocês saberão, serão como Deus. E naquele momento, que até então, o fruto daquela árvore não era atrativo para eles, porque Deus tinha dito para não comer. Quando a serpente começou a sua astúcia e jogou tudo aquilo, diz a palavra que o fruto começou a parecer saboroso para ela. E ela foi lá, pegou do fruto, comeu, ofereceu para o seu esposo, Adão. Adão comeu. E no momento que comeram, os seus olhos se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Perceberam a situação que estavam ali. Os olhos se abriram. E nesse momento eles se esconderam atrás de uma moita. Nisso o que é que aconteceu? Eles ouviram os passos de alguém. Eles sabiam quem era, porque Deus andava ali no jardim. E eles escutaram os passos de Deus se aproximando. E Deus disse: onde estás? Ele disse para quem? Para Adão, primeiro a ser criado. Onde estás? Quando Deus faz essa pergunta, lembre-se, Ele não está perguntando o local. Onde estás? Porque Ele sabia que Ele estava escondido atrás da moita. Deus é onisciente, onipresente. Ele sabia. Esse onde estás, Ele queria saber onde tu estás, Adão. Qual a tua situação? Por que estás se escondendo? E Adão disse: percebemos que tu estavas aí, estávamos nus, nos escondemos, tivemos medo e nos escondemos de ti. Veja bem, meus irmãos, o pecado, o primeiro fruto do pecado é o medo. Adão disse: tive medo, ouvi os teus passos e tive medo, e me escondi. Medo, esconder-se de Deus. O pecado vai nos fazer se distanciar de Deus, nos distanciarmos de Deus. E, passo a passo, nos distanciando de Deus, corremos o grande risco de nos apartarmos de Deus. Não porque Deus quer, não, mas porque o nosso pecado é uma ruptura ao amor de Deus.
ouvi os teus passos, tive medo e me escondi. Deus disse: comeram do fruto que eu vos proibi, me desobedeceram. E eles disseram, relataram, daí começam as primeiras acusações, né? A primeira briga do casal, né? O casal começa, né, ali a primeira briga, o primeiro desentendimento. Adão diz: foi a mulher que tu me deste, tu me criastes para mim, tu me deste ela que me ofereceu do fruto e eu comi. E Eva diz: não, foi a serpente. E daí nós sabemos a consequência de tudo isso. Qual foi a consequência do pecado original? O pecado entrou no mundo. Com o pecado, o mal se alastrou, o pecado se alastrando, o mal se alastrando no mundo. O que aconteceu? Gerou a morte. Porque o homem não morreria se não tivesse pecado. A morte veio. E com a morte eterna. As portas se fecharam por causa da desobediência do homem. Essa é a consequência do primeiro pecado. O pecado dos nossos primeiros, a morte. O fechamento da salvação. O que diz a primeira leitura que nós escutamos hoje? Está lá no livro do profeta Ezequiel. Um grande profeta. E logo no início diz: o Senhor dirigiu-me a palavra nesses termos, Ezequiel falando: filho do homem, tu moras no meio desta raça de gente rebelde, que tem olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, porque são gente rebelde, são rebeldes, não querem obedecer-me. Um pouco antes, na primeira leitura que foi ontem na missa, nós estamos seguindo o livro de Ezequiel. Antes um pouco, Deus já tinha falado para Ezequiel anunciar para o povo de Jerusalém que o que aconteceria? Jerusalém seria destruída. Deus deu uma visão a Ezequiel que toda Jerusalém iria ser destruída. Que o templo seria profanado, o templo de Deus. E todo o povo escolhido seria exilado para a Babilônia. Depois de ter sido escravo do Egito, Deus ter feito os enormes prodígios, milagres e sinais, ter tirado com mão forte, mão poderosa o povo escravo no Egito, depois de ter mostrado o seu amor, alianças de amor no deserto, o povo se volta de novo contra Deus. E não foi por falta de aviso, porque o Senhor mandou inúmeros profetas. Agora estava Ezequiel. E Ezequiel anuncia: se agora não tem mais jeito. A depravação, a desobediência, a idolatria é tão grande que não tem mais o que fazer. É a consequência do pecado do povo. Assim como a consequência do pecado original, alastrou-se o mal no mundo, e com o mal, a morte eterna, a consequência daquela geração, de ser desobediente diante do Senhor, foi a destruição de Jerusalém. A profanação do templo, porque o Império Babilônico invadiu, destruiu Jerusalém, entraram no templo, destruíram tudo, tiraram as riquezas do grande templo, levaram para a Babilônia, devastaram o templo, onde era o lugar da presença de Deus, que há muito tempo já não era, porque o povo não mais adorava a Deus. E mais um pouco, que é a leitura de amanhã, mas amanhã vocês verão na liturgia, mas continua, o Senhor mostrando por meio de Ezequiel, dizendo o grande amor que Ele sempre teve pela humanidade, sempre teve, mas que o povo volta e meia voltava-se contra Deus. Povo que era rejeitado, era o que Deus estava falando para Ezequiel. Vocês eram um povo rejeitado, ninguém vos queria, porque era um povo jogado às margens, excluído, devastado, não valiam nada. E o Senhor diz: e eu tive compaixão de vocês. Eu com um eterno amor vos resgatei.
vos amei, tive misericórdia, levei-vos aos prados verdejantes, vos livrei quando vocês passavam pelo vale das sombras da morte. Eu fiz crescer exuberante como planta silvestre, tu cresceste e desenvolveste. Fiz um juramento, estabeleci alianças contigo, alianças de amor. E daí é só observar, folhear as páginas da Bíblia, do Antigo Testamento, quantas alianças de amor o Senhor fez com a humanidade, com aquele povo que era rejeitado, aquele povo rebelde, mas que Deus tentava de todas as formas. Veja bem, Deus elevou aquele povo, que era um povo excluído, devastado. Mas tua fama se espalhou entre as nações, por causa da tua beleza perfeita. Eu te fiz bela, devido ao esplendor com que te cobri, mas puseste tua confiança na beleza. Te prostituíste e buscastes outros deuses. Eu, porém, me lembrarei da minha aliança contigo quando ainda era jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abras mais a boca quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. É como um pai que corrige um filho. É uma correção com amor. Ele disse: quando tu eras devastado, ninguém te queria, jogado, ninguém te conhecia, eu te tirei de lá do chão. Eu te dei valor, eu te fiz belo. E aqui, belo, o povo. Deus escolheu um povo. Deus fez aliança com esse povo. E o Senhor disse: de tão belo você começou a se voltar-se contra mim. Começou a se prostituir. Aqui a prostituição é a idolatria. Eles pararam de adorar a Deus. Começaram a buscar outros deuses. Aparecia um Deus, eles adoravam. Outro aqui eles iam. E o Deus que os amou, jogado de lado. E Deus disse: eu lembrarei da aliança que fiz convosco. Veja, diante de tanto pecado, o Senhor ainda diz: eu lembrarei da minha aliança que fiz contigo, quando tu eras ainda jovenzinho. E quando eu te perdoar os pecados, você se lembrará que fui eu que te amei sempre. Eu que te amei por primeiro, sempre te amei, e não esses outros que você me trocou. O Senhor sempre estará disposto a perdoar, sempre estará disposto a salvar. E o salmo de hoje que nós cantamos resume tudo isso, tanto a leitura do Gênesis, lá do pecado original, quanto Ezequiel falando novamente do povo rebelde e desobediente. Um Deus que nos amou e realizou obras maravilhosas, e em retribuição, o mal diante de Deus. Das obras do Senhor, não se esqueçam. É o salmista dizendo, o salmista proclamando para o povo, dizendo: não se esqueça de tudo que o Senhor já fez na tua vida. Claro, eu estou lembrando aqui dos feitos do povo de Israel. Mas quais os feitos de Deus na tua vida? Quantos anos você tem até hoje? Não precisa falar. Mas lembra, quanto Deus já te amou. Primeiramente, só o dom da vida que Ele já te deu, é o maior presente. Mas quantas obras de amor e de misericórdia, de bondade, de compaixão, Deus já realizou na tua vida. Eu tenho várias, se fosse aqui relatar, tinha várias. Do amor e da misericórdia, de provar desse amor. E eu sei que você tem, que você já provou desse amor. Não é mentira, é um Deus que nos ama verdadeiramente. Não se esqueça, veja bem, o salmista, e essa voz do salmista ecoa e deve ecoar nas nossas vidas. Por favor, meu irmão e minha irmã, não se esqueça do Deus que te amou e que quer te salvar. Largue os outros deuses. Largue as idolatrias, tudo aquilo que hoje está tomando o lugar que deve ser unicamente de Deus. Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, o salmista falando, recusaram-se a guardar os meus preceitos, como seus pais se transviaram e traíram o Senhor. Veja bem, nós também adulteramos com Deus. Não é só o casal
no casal que existe traição, adultério, não. Deus fez uma aliança de amor conosco. Então, quando nós pecamos e trocamos Deus por outra coisa, seja pessoas, coisas, bens, riquezas, sonhos, projetos, seja o que for, mas se está no lugar de Deus, nós estamos traindo. É uma traição, é um adultério. Irritaram-no com seus lugares altos, adorando outros deuses. Provocaram o ciúme de Deus. E esse ciúme que as Escrituras falam, não é um ciúme errado, doentio, não, é o que eles conseguiram descrever, esse amor de Deus por nós. É um amor ciumento, mas não é o ciúme doentio, não, é um ciúme puro. É um ciúme de quem ama, de quem quer proteger. Sabe, aquele ciúme que a mãe tem com o filho, que é um ciúme de entranhas, não sei, só as mães sabem, né? Mas nós intuímos, né? Mas é esse amor, esse ciúme. Deus é ciumento. Ele não quer ser trocado, ser dividido com outras coisas. Ou eu adoro a Deus ou adoro outra coisa. As Escrituras falam, né? Ou adora a Deus ou dinheiro, mas aqui é qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Muitas vezes nós colocamos muitas coisas, pessoas, situações, sonhos, projetos. Entregou a sua arca ao cativeiro, e as mãos do inimigo à sua glória. Fez perecer o seu povo eleito pela espada, e contra a sua herança enfureceu-se. Não foi Deus que mandou o povo babilônio exilar o povo, todo aquele povo, não. É como eu disse, qual foi a consequência do pecado de Adão e Eva? Sentiram medo, se afastaram de Deus, e a consequência foi a morte, a perdição. A consequência do povo foi o exílio, porque estavam enfraquecidos, porque veja bem, quando nós não colocamos o Senhor como Rei e centro e Senhor da minha vida, é como aqueles filmes de medievais, de castelos, como antigamente tinha. Se o rei era morto, o reinado era entregue para o inimigo. Se Deus está morto na tua vida, ou está morrendo, ou você já tirou ele do centro, de dentro do teu castelo, o teu castelo, a tua cidade, a tua morada está em perigo. Se Deus não está no trono, se Deus não está no devido lugar que é dele, que é o trono, no teu castelo, na tua vida, tem um grande perigo do inimigo invadir e destruir a tua casa. Quando aquele povo deixou Deus de lado e colocou outras coisas no centro, no trono, veio o inimigo e devastou e os levou cativos. Os levou cativos. Para terminar essa primeira pergunta, para irmos para outra. Como está a tua vida? E aqui eu vou perguntar a mesma coisa que Deus fez quando caminhava no jardim do Éden. Onde estás? Não é lugar, que eu sei que você está aqui no santuário, nos bancos. E você está em casa, ou em qualquer lugar, porque hoje os meios de comunicação estão em vários lugares. Não estou perguntando o lugar onde você está. A tua vida. Qual a situação da tua vida? Onde estás, meu irmão? Como Deus perguntou, ele sabia que ele estava escondido atrás da moita. Onde está? Qual a tua situação? Como está a tua vida? Como está a tua vida? Chegou ao ponto de colocar outros deuses na tua vida? No lugar de Deus? Será que o pecado se tornou normal na tua vida? Aqui eu não estou acusando. Eu estou como alguém que é voz do Senhor para alertar. O pecado já se tornou normal. Na vida do povo de Deus, o pecado havia se tornado normal. E hoje o que é que está acontecendo na nossa humanidade?
o pecado está se tornando normal. Muitas coisas, muitos que são mais velhos do que eu, mas eu já presenciei muitas coisas, ainda vivi muito aquilo dos valores cristãos, valores morais em casa, de aprender na casa, de juntar-se ali para almoçar e jantar só quando estavam todos na mesa, né? Se faltava um, espera o teu pai, vai todos juntos. Sabe, de valores que nós aprendemos dentro de casa, de valores que nós aprendemos na igreja, que hoje estão sendo deturpados. Quanta coisa lá atrás era extremamente abominável, que com o passar do tempo foi sendo aceitável, e hoje está sendo normal. Nós estamos aí prestes a que Deus intervenha, mas a lei do aborto estão querendo aprovar uma coisa que era abominável lá atrás, que foi se tornando normal, e hoje, o que será amanhã? Vai ser uma lei totalmente aberta? Quantas coisas nós vemos hoje? As drogas, né? Hoje em dia, está se tornando remédio. A maconha se torna remédio. Aqui 2 exemplos, às vezes simples, mas o mundo está se alastrando, o pecado, o mal está se alastrando de uma tal maneira que o pecado está se tornando normal. Muitos meios de comunicação e tantos outros lugares, ideologias, têm investido para dizer: tanto faz, não é pecado. Pode seguir isso aí, pode seguir esse caminho. Cuidado, cuidado. Se você hoje diz: eu estou bem, o Senhor é o centro da minha vida, que bom, continue. Mas você que ainda diz: não, Deus ainda não está sendo o rei do meu castelo, coloca Ele novamente hoje. Mas para entrarmos na segunda pergunta, veja bem, se até aqui você percebeu: não, eu preciso melhorar, eu preciso converter-me, colocar Deus como centro. E se você percebeu: não, estou bem, estou no caminho certo, Deus é o centro da minha vida. Até aqui, bem. Mas se você viveu até aqui, ainda não poderá entrar no reino dos céus. Está no caminho. Mas falta a coisa mais importante. O mais importante vem agora. Primeiramente, coloca Deus como centro. E agora a segunda pergunta: onde está o teu irmão? Aqui vai pegar. Fazer uma reconciliação com Deus é fácil. Só você querer. Mas quando parte do amor que nós devemos direcionar para o irmão, aí que tem o empecilho. E daí eu sigo lá no Gênesis. Adão e Eva, eles pecaram, veio a consequência do pecado, eles foram expulsos do paraíso. O que foi que aconteceu? Eles tiveram filho. E o primeiro filho de Adão e Eva foi quem? Caim. E veja o que a palavra diz quando eles tiveram Caim. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: possuí um homem com a ajuda do Senhor. Adão e Eva tinham pecado, tinham sido expulsos do paraíso. O que Deus fez? Abandonou-os? Não. Cuidou deles. E veja bem, deu um filho. Ele deu. E veja bem, Caim. Quem foi Caim? Matou o irmão Abel. Ele foi criado bom, pela ajuda do Senhor, com uma essência de amor. Caim. Depois a Sagrada Escritura fala: e teve Abel. Mas veja bem, Caim, aquele que foi o pecador, a Sagrada Escritura mostra, ele foi concebido com a ajuda do Altíssimo, do Senhor. Foi criado bom. Mas veja bem, nós sabemos da Sagrada Escritura, não vou precisar reler tudo. Mas, o que foi que aconteceu? Eles foram ofertar para o Senhor os frutos do trabalho. Deus se agradou das ofertas de Abel. Caim ficou com inveja, com raiva. Levou o irmão, chamou o irmão para um lado, o matou. E daí quem aparece? Assim como apareceu com Adão? Deus.
Não fez mais a pergunta, onde estás, Caim? Não. Onde está o teu irmão? Deus sabia onde estava morto. Mas ele queria saber de Caim. E Caim diz, não sei. Acaso sou eu o guarda de meu irmão? Sou eu o guarda? Essa é a segunda pergunta. E daí nós entramos no Evangelho. Assim como eu fiz Gênesis, a primeira leitura, Gênesis novamente, agora o Evangelho de hoje. Pedro chega para Jesus e diz, mestre, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus diz, até 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Perdoar sempre. Por que Pedro pergunta dessa forma? Porque naquela época, lembra, olho por olho, dente por dente, lá no Antigo Testamento, depois eles foram concebendo uma noção de perdoar. Mas cada escola que existia judaica tinha um jeito de perdoar. Dizia, não, se aquela pessoa pecar 5 vezes, você perdoa. A partir daí não. Então, tinha várias medidas. Eu acho que Pedro deve ter usado a que era maior, até 7 vezes. Então ele chegou para perguntar, como nós devemos perdoar? E Jesus sabia dessas escolas de perdão que existiam, que tinham uma tarifa de perdão. E ele disse, não, até 70 vezes 7, perdoar sempre. Perdoar sempre. Jesus resume tudo isso aí na lei do amor. Nós seremos julgados, meus irmãos, pelo amor. O Senhor disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Depois ele disse mais, ama o teu próximo como eu te amei. Então é com um amor eterno. Nós devemos perdoar sempre. Sempre que o irmão pecar contra mim. É a lei do amor. E aqui nós precisamos diferenciar amor de sentimento. Porque você pode dizer, não, aquela pessoa me fez um mal tão grande. E aqui nós sabemos, não estamos para condenar o pecado. O pecado foi pecado, o crime foi crime, até aí. Mas aqui devemos diferenciar, porque você pode perceber, como eu vou amar aquele que assassinou um membro da minha família? Aqui eu estou exagerando no máximo. Amor é uma decisão que você vai ter, independente se você vai sentir algo pela pessoa, proximidade. Mas o Senhor vem nos mostrar que o perdão deve ser dado, que o amor deve se expandir para o outro, seja quem for. O Senhor já nos mostrou isso lá na cruz, quando estavam o ultrajando, crucificando, a ponto já de jogar na cruz e de Cristo morrer. Ele perdoou aqueles que estavam fazendo tudo aquilo. E Ele diz, façam o mesmo. Nós rezamos todos os dias no Pai Nosso. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofenderam. Eu preciso perdoar o meu irmão, para que Deus possa me perdoar também. E aí eu quero perguntar para vocês, e aqui eu pergunto para mim mesmo, porque eu vou fazendo o exame. Pai, mãe, aqui eu não pergunto do lugar, onde está, mas qual a situação hoje de você, pai e mãe, com os teus filhos? Onde estão os teus filhos? Filhos, onde estão os teus pais? E aqui, irmãos, quantas vezes nós vemos irmãos de sangue se degladiando por causa de uma herança, muitos filhos esperando ansiosamente a morte do pai ou da mãe para ter a herança. Quantos jogam os seus pais em asilos porque não quero cuidar? Acaso sou eu guarda do meu irmão? Caim falou, nós somos guarda dos nossos irmãos. Pai, mãe, perdoa os teus filhos. Filhos, perdoem os seus pais. Esposo, esposa, perdoe mutuamente. Nós não devemos ter inimigos. Mas se hoje você percebe que na tua vida existe pessoas que precisam dar o perdão, hoje é o dia. Primeiramente, onde está a tua vida? Como está? Segundo, onde está o teu irmão?
Aquele teu irmão que há muito tempo você não fala, tem anos que você está sem falar, por qualquer coisa que seja, independente do que aconteceu, o Senhor veio nos mostrar a lei do amor. Quando o Senhor encarnou-se, Ele se encarnou e foi também, além de Deus, Ele foi humano. Encarnou-se nessa carne. E Ele veio nos ensinar, além de nos salvar, Ele veio para nos ensinar a ser perfeitos no amor. A ser perfeitos em humanidade. Ele veio nos ensinar como nós devemos tratar um ao outro, e Ele fez isso por excelência. Ele disse: façam o mesmo. Amem como eu amei, amem o próximo como eu vos amei. Amem o próximo como eu amei o meu Pai, essa relação de amor. Perdoem sempre. Onde está o teu irmão? E aqui esse irmão você pode estender-se àquele que está acusando na tua consciência. Existem pessoas que dizem: eu prefiro morrer a dar o perdão. Cuidado, meu irmão. A falta do perdão, além de destruir a tua alma, vai destruindo o teu corpo também. Mas mais do que isso, pode levar a tua alma à perdição eterna. O perdão é chave para entrar na vida eterna. Por isso que eu disse, nos relacionarmos com Deus, fazermos uma reconciliação com Deus é mais fácil. E isso é o primeiro passo. Mas o segundo passo custa mais, mas é chave para você entrar na eternidade. Onde estás e onde está o teu irmão? Feche os teus olhos. Lembre-se agora, como eu disse, onde está a tua vida? Onde você está? Mas mais do que tudo, onde está o teu irmão? Lembre-se que o sol nasce para todos. Deus faz nascer o sol para os justos e os injustos. Caim foi criado bom, com amor, mas se perverteu. Mas mesmo assim Deus quer salvar. Todos nós temos a possibilidade da salvação. Como você receberá o sol amanhã? O dia que o Senhor te deu como presente amanhã? Se você ainda estiver com o coração endurecido, sem dar o perdão. Onde estará aquele que concebi? Confiei aos cuidados teus, e agora não está aqui. Onde andará o que um dia se descuidou? Acaso os erros que cometeu são maiores que os teus? Onde se esconde aquele que foi difamado? Não pudestes limpar ao menos seu nome. Olha, sou eu. Se ele sofre, sou eu. Falam de mim, pois seu rosto é o meu. Como receberás o sol no outro dia? A luz te lembrará o semblante dele. Em cada manhã verá sua imagem, até que consoles o meu coração. Onde está o teu irmão?
Veja bem, o Senhor vem nos falar que o outro é a imagem dele. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas odiamos e não perdoamos o próximo, nós somos mentirosos. Como a palavra de João diz na sua carta, aquele que diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso e a verdade não está nele. O outro, por mais que nos machucou, por mais que nos fez, seja qual for o pecado, e nos decepcionou, mesmo assim ele é a imagem e semelhança de Deus, e merece a oportunidade do recomeço e do perdão. Onde estará aquele que adoeceu quando a enfermidade chegou? Teu compromisso acabou. Foi o que eu falei. Onde está o teu pai, a tua mãe, que por vezes jogou no asilo, esqueceu? Onde está o filho? Onde está o irmão? Foi esquecido, adoeceu, está passando pela velhice. Não deve esquecer aquele que Deus nos deu para guardar o próximo. Onde andará o que era de tua casa? Novamente responderás: acaso sou eu, seu guarda? Braços fortes te dei pra levantá-lo, meu amor eu te dei pra aliviar a dor que ele enfrentou por querer e não ser fiel. Mas igual a ti, ele espera o céu. Como receberás o sol no outro dia? A luz te lembrará o semblante dele. Em cada manhã verá sua imagem, até que consoles o meu coração. Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Onde está aquele membro da tua família? Onde está aquele teu amigo que era amigo e que hoje não é mais? Onde está aquele que Deus te fez para você guardá-lo? Todas as manhãs, se você tem dificuldade do perdão, aquela pessoa vai estar na tua memória até você perdoar. Você não terá a paz verdadeira enquanto não der esse perdão. Liberta-se dessas amarras que ainda te aprisionam a dar o perdão. Quebra o orgulho e pede perdão e dar o perdão enquanto é tempo. Enquanto o sol ainda está na tua frente, enquanto é dia na tua vida, dá o perdão. Aquele que diz amar a Deus e não consegue perdoar o teu irmão é mentiroso e a verdade não está nele. Como receberá o sol no outro dia? Como receberás
o sol no outro dia. A luz te lembrará o semblante dele em cada manhã. Verá sua imagem até que consoles o meu coração. Onde está o teu irmão? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.